conceitos que estão focados na identificação do nosso molde. Então hoje nós vamos efetivamente entrar nesse conteúdo. Quem trouxe o papel e caneta que eu pedi aí? Muito bem, quem trouxe vai fazer uma experiência legal. Quem não trouxe não vai fazer, mas aí você pode ceder para a pessoa que está do lado para ela fazer também no momento certo. No primeiro encontro desse seminário, nós falamos sobre ministério. Falamos sobre o que é ministério, falamos sobre em que direção nós ministramos, né? E a quem nós ministramos. Vocês lembram a quem nós ministramos? Primeiro? Então muito bem. E o que nós ministramos? Em quais áreas? Muito bem. Se você não falou junto, talvez você não tenha vindo no último estudo, mas ele está gravado, então você pode depois pegar o primeiro estudo e dar uma olhada para você poder acompanhar. Nós começamos naquele domingo passado, falar especificamente sobre o molde do servo, né? Que vai definir e vai nos ajudar a entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. E nós vamos ter então esse encontro e mais 2 encontros para poder fazer essa definição, para podermos aprender esse conteúdo. Nesse segundo encontro de hoje, nós preparamos e adaptamos alguns instrumentos, algumas ferramentas para ajudar a que nós possamos começar a pensar sobre 5 fatores, é o nosso conteúdo, 5 fatores que nos ajudarão a perceber quem nós somos. E para falar desses 5 fatores, vamos ver quem está lembrado agora. Nós falamos do acróstico semana passada, o acróstico molde. Você ainda lembra? MD? Muito bem. MD? OD? LD? DD? E emoções. Muito bem. Então nós vamos aprender através desses 5 fatores, e vamos começar hoje e terminar provavelmente no próximo encontro, né? Aprender através desses 5 fatores, como nós poderemos descobrir a forma que nós fomos moldados, para que nós possamos então oferecer o melhor de nós no reino de Deus. Bom, em primeiro lugar nós vamos falar do modelo de ser. E vai ser rápido, alguns vão ser rápidos, porque a gente vai parar mais especificamente em habilidades e dons, né? Mas o modelo de ser. Deus, Ele nos deu um modelo de ser específico para cada um de nós, para que seja usado no nosso ministério. Nós somos exclusivos, nós somos ímpares, né? Ninguém é igual ao outro. Nós podemos ser até parecidos, mas ninguém é exatamente igual ao outro, porque nós temos uma forma de ser, nós temos uma dinâmica de ser, uma dinâmica de vida, nós temos toda uma forma que é exclusiva, que é específica, que foi feita por Deus com o objetivo de que nós possamos não somente viver e interagir no mundo que nós estamos, mas principalmente para servir. E aí agora a gente já começa a dizer aqui e afirmar, e essa vai ser uma afirmativa minha, de que o objetivo maior de Deus para a nossa existência é que nós possamos abençoar uns aos outros. Esse é o objetivo maior de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros, é o grande mandamento, nós já falamos sobre isso aqui uma vez. O grande mandamento de Deus é amar uns aos outros. E aí tem gente ainda que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, aí fica complicado. A gente ama a Deus e demonstra isso no amor que nós temos para os nossos irmãos. Então Deus, Ele nos deu um modo de ser, um modelo de ser,
que é específico para ser usado dentro deste propósito de interação, de relacionamento, de articulação que nós temos, porque nós temos a questão do relacionamento e da articulação. A igreja ela tem que ser articulada, né? Assim como os membros de um corpo eles são articulados, né? Eles têm as suas articulações, a igreja também, os membros da igreja, eles precisam ser articulados. Eu preciso trabalhar em parceria um com o outro. A mão tem que trabalhar em parceria com o braço, porque senão ela perde a sua função e o braço também. Na igreja não é de outro jeito. Nós também vamos pensar agora nas origens e a importância da questão das origens, né? Para descobrir como Deus preparou a gente para a obra desde sempre. As nossas origens, as nossas experiências, principalmente as experiências do passado. Deixa eu falar um negócio para você, ó. Nada foi à toa na sua vida até agora. Foi tudo planejado. Em alguns momentos você deu uma derrapada, né? Como eu, dei umas derrapadas brabas, mas nem por causa disso Deus deixou de me abençoar. Então, até mesmo aquelas experiências das derrapadas, aquelas experiências em que nós demonstramos, às vezes, fraquezas, dificuldades, mesmo essas experiências, elas vão ser importantes na nossa ação no meio do povo de Deus. O L da lista de habilidades também é importante, porque quando eu descobrir quais são as minhas habilidades, e eu vou descobrir que as minhas habilidades elas estão relacionadas com os talentos que nós temos, e nós vamos saber exatamente o que é talento. Hoje a gente vai desmistificar essa questão de dom e talento. Muita gente faz confusão, né? Tem gente que, se você perguntar qual é a diferença do dom e talento, não sabe. Nessa igreja aqui não, mas por aí tem um monte de gente que não sabe. Então, já que nós estamos ao vivo, nós vamos desmistificar essa questão de talentos, né? Para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus. Também a questão dos dons, nós vamos saber por que Deus nos dá dons. Qual o objetivo de Deus nos dar um dom? E a gente vai lá para Coríntios e a gente já sabe que o objetivo do dom é a edificação do corpo. A Bíblia diz isso, né? Que os dons eles são dados para a edificação do corpo. Então o dom ele não é algo para você poder usar em benefício próprio. Você usa o dom para a edificação do corpo. As suas habilidades você pode até usar em benefício próprio. E aí a gente vai começando a ver algumas diferenças, né? Tanto habilidade, talento quanto dom vem de Deus, mas cada um deles tem algumas características que são peculiares. E depois, por último, nós vamos ver sobre as emoções, né? Nós vamos ver, quando considerarmos as emoções, quais áreas o meu coração está inclinado para servir. Porque isso tem tudo a ver também. Sabe aquela coisa que a pessoa faz? Às vezes diz assim, nossa, ele está fazendo, mas ele é sonso, né? Ele não tem, parece que não tem tempero, é uma coisa assim, quase que no automático. É porque às vezes aquilo que a pessoa está fazendo não está conectada ao seu coração. Então as emoções também são um fator preponderante para que a gente possa saber, para que a gente possa descobrir qual é a nossa função, o nosso papel, para o que nós fomos chamados e de que forma nós vamos agir. Então vamos lá, descobrindo o nosso modelo, o nosso molde de ser. Quem está com papel e caneta aí, escreve seu nome aí no papel, por favor. Pronto? Muito bem, agora escreve o nome de novo com a outra mão. Escreveram? Eu quero que você me diga qual a sensação em escrever o nome com a outra mão. Muito difícil. Que mais? Engraçado? Que mais? Hã?
Demora mais, né? Que mais? Hein? Falta de habilidade para fazer. Que mais? É difícil, né? Resumindo, é desconfortável você tentar escrever com outra mão, a não ser que você seja ambidestro, né, que é o nome. Vai ser desconfortável. Faz você se esforçar mais e gastar mais tempo. E ainda mesmo assim, se esforçando mais, gastando mais tempo, fica horrível. Certo ou errado? Muito bem. A mesma coisa quando a gente tenta servir em áreas que não se ajustam à nossa personalidade. Percebeu? É a mesma coisa quando você vai servir numa área que não é a área que você deveria servir. Quer dizer, a mão que você é treinado para escrever é a direita, para os que são canhotos, a esquerda. Se você tentar com a outra mão, não vai dar certo. Pode até ficar, mas vai ficar assim, de qualquer jeito. No trabalho ministerial, no trabalho cristão, é a mesma coisa. Deus criou cada um de nós como membros do corpo de Cristo com uma finalidade específica. E a outra, aí você vai, por exemplo, a gente vê casos de pessoas que não têm os braços e escrevem com os pés, né? Ou então com a boca, mas aí já é um processo de treinamento e tudo. Do ponto de vista geral, você não vai conseguir desempenhar bem o seu papel se você não estiver fazendo aquilo para o que você foi chamado. É por isso que eu quero, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus Cristo, acabar com essa visão de eleição para ministério. Porque às vezes a pessoa que é eleita, ela não tem habilidade para aquele ministério, ela não tem dom para aquele ministério, ela vai fazer, mas vai fazer às vezes de qualquer forma. Não é porque ela queira fazer de qualquer forma. Alguém que escreveu com a outra mão aí, quis fazer feio, procurou fazer da melhor forma possível, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque a outra mão, eu estou dizendo a outra porque se um é canhoto é a direita, se é destra é a esquerda, a outra mão, ela não atendeu à necessidade, entendeu? Agora, qual é a mão, o que é certo, escrever com a direita ou escrever com a esquerda? Exatamente. Deus, ele não fez um padrão, todo mundo vai escrever com a mão direita, ponto. Alguns vão escrever com a mão esquerda, alguns até podem escrever com o pé, mas cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. E não existe certo e errado, não, o certo é escrever com a direita. Quem não sabe escrever com a direita, vai escrever com a esquerda, mas está errado. Não, não existe isso. No corpo de Cristo, na questão do trabalho cristão, no nosso trabalho, é a mesma coisa. Não tem certo e errado. O que o Cláudio faz é diferente do que o Gabriel faz. Agora, o que o Cláudio faz, por ser diferente do que o Gabriel faz, não está errado e nem tampouco o Gabriel é errado com relação àquilo que o Cláudio faz. E assim somos todos nós. Nós precisamos disso para o equilíbrio da igreja. Então nós precisamos disso para o equilíbrio da igreja. O nosso modelo de ser, ele foi planejado por Deus porque faz parte do processo, do planejamento de Deus. Deus não pegou uma forma e fez a partir de uma forma. Alguém aqui é igual ao outro fisicamente? Não. Emocionalmente? Não. Espiritualmente? Também não. Podem ser parecidos, mas iguais? Não. Cada um aqui tem as suas características, e isso faz parte do processo para que haja equilíbrio na igreja. Eu sempre uso aquela expressão assim: se todos gostassem do azul, o que seria do amarelo? Né? Então é necessário que hajam pessoas, aliás hoje eu estou de azul, né?
Pessoas que gostem de azul, pessoas que gostem de branco, pessoas que gostem de amarelo e assim sucessivamente. Na igreja tem que ter pessoas que sejam vocacionadas para fazer isso, vocacionadas para fazer aquilo e aquilo outro, a fim de que haja harmonia. E na hora do conjunto da obra, porque o importante é o conjunto da obra. O que é o conjunto da obra? O conjunto da obra é aquilo que o Davino faz, somado àquilo que a Silene faz, somado àquilo que o Ua faz, somado àquilo que o Atos faz. Então, isso é o conjunto da obra, que é o que é importante para que a igreja cumpra a sua missão na terra. Amém? Até aí tudo bem? Muito bem. Eu ia pedir para vocês escreverem uma poesia, eu ia editar uma poesia para vocês escreverem com a outra mão, mas aí ia ser mais complicado. Só o nome já deu para ver. Vamos pensar agora nas origens de cada um de nós. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas trabalham para o bem daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu propósito. Filipenses 1, 12, a gente lê assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato no progresso do Evangelho. Olha que coisa interessante. Nós temos um histórico de vida. Alguns têm um histórico menor, né? Daniel tem 13 anos, Daniel. 14 anos, então ele tem um histórico só de 14 anos. O Davino, que já tem quase 70, já tem um histórico de quase 70. Quase 50, né? Ah, muito bem. Cada um de nós aqui tem um histórico. Agora, o nosso histórico, a história de vida que o Daniel está escrevendo e que o Davino ainda está escrevendo, elas serão importantes no desenvolvimento do nosso papel no corpo de Cristo, naquilo que nós vamos fazer. Gente, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Ser igreja não é só vir no culto. Nós precisamos entender isso. Ser igreja não é só frequentar as reuniões de oração. Ser igreja é atuar no reino de Deus aqui na terra. Isso é ser igreja. É interagir. Então, quando nós temos as nossas origens, a nossa história, a nossa dinâmica de vida, nós podemos ter certeza que esse é um dos fatores mais importantes na determinação do ministério de Deus para cada um de nós. As nossas experiências pessoais. E principalmente aquelas experiências que foram mais dolorosas, aqueles problemas que nós vivemos, em que nós só conseguimos ultrapassar com a ajuda de Deus. Principalmente esses, como eles são importantes na nossa formação ministerial, não é verdade, Zete? Até porque as maiores experiências de vida que nós temos com Deus, elas procedem exatamente das nossas fraquezas e não dos nossos pontos fortes. Você concorda comigo? É dali que nós vamos ter uma experiência maior com Deus, naquelas questões em que a gente não consegue por si mesmo. Nós precisamos de muito mais atenção nos momentos de apertos na vida. É o momento que a gente fica mais sensível a Deus. E isso não é somente nós, a igreja, não. O mundão lá fora também. Por exemplo, deflagrou uma guerra agora na Ucrânia. Você pode ter certeza, a igreja está assim, ó. Pode ter certeza disso. Porque na hora do aperto, a primeira coisa que a pessoa grita é: ai, meu Deus do céu! É a primeira coisa. Independente dela ser evangélica, católica, espírita, ateia, seja lá o que for, ela vai logo lembrar de Deus. E essas experiências, por exemplo, as experiências que esse povo está vivendo lá na Ucrânia, aqueles que sobreviverem, é claro, vão ser preciosíssimas
para o desdobramento do trabalho cristão da igreja naquele país e quiçá no mundo todo. Não tenha dúvidas disso. Eu quero pegar o exemplo de Paulo, porque Paulo é um exemplo vivo, para que a gente possa, quer dizer, vivo a partir da palavra de Deus, né? Porque Paulo já morreu, já tem um tempão. Eu digo assim, um exemplo vivo a partir da palavra de Deus, no qual nós podemos perceber a questão das experiências. E ele tem algumas áreas de experiências que vão ser importantes. Primeiro, as experiências espirituais. Quem acha que Paulo teve experiência espiritual, diga amém. E quem acha que essas experiências foram boas para a formação ministerial dele? Ninguém tem dúvida disso, né? Uma experiência, por exemplo, é Estevão sendo apedrejado, Paulo estava ali. Foi uma experiência espiritual. Ele viu o martírio do primeiro mártir da igreja cristã. Ele viu isso de perto e se tornou um grande missionário. Será que foi à toa que ele viu aquilo, que ele assistiu à tranquilidade de Estevão enquanto estava sendo apedrejado? Será que aquilo fez trouxe algum resultado na sua vida espiritual? O que vocês acham? E ministerial? Trouxe. Outra questão, a sua conversão no caminho de Damasco. A gente conhece lá em Atos capítulo 9, de 1 a 20, a gente vê a conversão de Paulo. Foi uma coisa sobrenatural, uma coisa bonita. E aquilo foi uma experiência espiritual. Ali não foi uma experiência física, não foi uma experiência emocional. Muito embora o físico estava presente quando ele caiu, né? O emocional estava presente quando ele sentiu, mas o forte daquela experiência era a questão espiritual. Será que isso fez diferença no ministério de Paulo? Claro que fez. Já pensou você se encontrar com Jesus, Jesus aparecer para você? Como é que vai ser a sua vida a partir dali? Ele também, mais do que isso, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 7, ele fala de uma visão espiritual que ele teve de Deus, né? Aí ele fala, conheço um homem que há 14 anos, a gente já leu isso, né? Ele foi arrebatado ao terceiro céu, então ele teve uma outra experiência espiritual. Estou dizendo que as experiências espirituais, elas vão fazer diferença na nossa vida ministerial. Então você teve suas experiências espirituais. Quem tem um testemunho cristão para contar, levanta a mão. Uma experiência espiritual com Deus. Quem teve? Levanta a mão. Eu tive, vocês tiveram, todos nós tivemos. Até porque a maior experiência espiritual que você teve com Deus foi quando você se converteu. Isso foi uma experiência espiritual, não foi? Assim como Paulo, de repente você não precisou cair. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Eu não sei onde é que acharam aquele cavalo do texto, mas que seja, ele caiu, né? Aí, de repente, você não caiu para se converter. Mas a minha experiência, onde é que eu me converti? A sua experiência, onde é que você se converteu? E será que isso faz diferença? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo prático na minha vida. Eu me converti e vivi alguns anos na prisão. Depois de convertido, eu fiquei 4 anos ainda preso. Saí da prisão tem 30 anos que eu saí da prisão. Hoje, aquelas experiências, elas somam na minha caminhada ministerial. Eu aprendi muita coisa lá que eu aplico com vocês aqui. Eu fui convidado, dia 4 agora, eu vou falar no DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, lá de Brasília. Eu vou falar para pessoas do Brasil todo da área penitenciária. E eu faço parte de um grupo de trabalho que está montando um projeto para todo o Brasil, para todos os presídios do Brasil. A partir de segunda-feira eu começo um trabalho aqui no presídio. Aliás, vou começar 2 trabalhos simultaneamente no mesmo dia. Um trabalho com o Ministério Público, que é de ressocialização, e outro trabalho de capelania, que é de espiritualização, né? Então, de onde eu tirei a experiência para entrar num presídio e para falar na linguagem dos presos? De onde eu tirei a experiência para ajudar um departamento nacional
do sistema prisional a articular as ideias para poder fazer um projeto. Daquele momento, daquela experiência que eu vivi na prisão. De repente, qualquer um dos irmãos poderiam fazer aquilo que eu fui convidado a fazer. Mas será que teriam a mesma experiência? Aí é que entra o X da questão, né? Será que teriam a mesma experiência? Provavelmente não, porque é muito específico, muito específico. Mas Paulo teve também algumas experiências dolorosas na vida. Teve ou não teve? Teve ou não teve? Pois é, eu vou ler aqui, vocês vão ver se ele teve ou não. 2 Coríntios 11, de 23 a 27, eu vou ler alguns trechos. Tenho estado muitas vezes na prisão, muitas vezes quase morri. 5 vezes os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes fui surrado com vara pelos romanos e fui apedrejado. 3 vezes o navio que eu estava afundou, e numa delas passei 24 horas no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, e em perigo causado por falsos amigos. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho sofrido falta de comida, agasalho e roupa. O cabra sofreu ou não sofreu? E como sofreu? E tudo isso, interessante que ele passou por tudo isso, antes ou depois de se encontrar com Cristo? Depois. E aí eu já começo desmistificando uma coisa. Tem gente que vem para a igreja pensando que é assim, igual algumas igrejas por aí. Vem para cá que os seus problemas acabaram. Isso é balela, irmãos. Isso é conversa. Eu estou falando aqui do apóstolo dos gentios, do grande Paulo. Olha o que diz ainda em 2 Coríntios 12, versículo 7. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, foi-me dada uma doença dolorosa, como se fosse um espinho na carne. Ela veio como mensageiro de Satanás para me esbofetear. Por causa desse espinho na carne, Paulo ora 3 vezes a Deus. Deus fala o que para ele? Vou te curar? Não. Minha graça te basta. Será que essas experiências dolorosas ajudaram Paulo na ministração do Evangelho, no seu ministério? Será que ele foi moldado a partir dessas experiências? Experiências educacionais ele teve também. Atos 22, 3. Fui criado aqui como aluno de Gamaliel. A educação que recebi sobre a lei foi bastante rigorosa. Gamaliel era o cara. Era o camarada mais respeitado na lei na sua época. Quando ele falou Gamaliel, o neguinho já tremeu no base. Opa, o cara é bom. O cara é bom. Gamaliel, o cara chegava junto. Então ele teve experiências educacionais. Durante o tempo que ele estudou, ele teve algumas experiências na sua época de estudo. Paulo era advogado. E ele teve algumas experiências que fizeram com que ele pudesse aplicar no seu ministério. Assim também nós. Ah, pastor, então eu não vou para o ministério porque eu não passei nem do ensino fundamental. Não, não é o tanto, é a experiência em si. Às vezes até a experiência de não ter passado pela escola, mas ter aprendido. Porque aí não existe essa coisa de que, bom, Paulo aprendeu com Gamaliel, eu aprendi com o doutorzinho tal, né? Não é diferente. Para o ministério não, para a vida secular pode até ser que faça diferença, né? Quem fez quem estudou em Harvard, ou quem estudou aqui na Unopar, de repente tem uma diferença, mas na vida profissional. Agora, na vida ministerial, não há diferença. As experiências é que contam. Lembra que eu falei que cada um é diferente do outro? E que eles se completam entre si? Nós nos completamos entre si? Exatamente isso. E ele também teve experiências de ministério. Se você pegar o livro de Atos e ler o livro de Atos a partir do capítulo 9, você vai ver
Quantas experiências Paulo teve no ministério? Quantas experiências que ele teve aqui hoje, que ele poderia aplicar ali amanhã? Eu tenho, só para você entender, eu tenho 29 anos de ministério pastoral. 93 para cá, isso, 29 anos de ministério pastoral. Sendo que 7 de direito e de fato e 22 de direito, né? Não, 7 de fato e 22 de direito e de fato, porque eu fui ordenado 7 anos depois que eu comecei a ministrar. Tem muita coisa que eu aprendi no ministério que eu aplico aqui hoje, mas como? Corrigido. Algumas coisas que eu fiz, eu errei em algumas coisas, acertei em outras, e esses erros e acertos eu aplico aqui. É como na minha caminhada aqui na igreja, eu posso errar em algumas coisas, posso acertar em outras. O que eu faço quando eu erro? Eu ajusto, porque são as experiências ministeriais. Será que faz diferença uma experiência ministerial? Será que faz diferença? Aí a gente pensa, por exemplo, num pastor, um menino de 20 e poucos anos saiu do ministério. Ele é bacharel em teologia como eu. Ele tem o conhecimento teórico como eu, mas será que ele tem a bagagem de experiência ministerial que eu tenho? Não tem. Não adianta, assim como eu não tenho a experiência ministerial que tem um cidadão que está fazendo 50 anos de ministério pastoral. Eu não tenho. Ele tem muito mais do que eu. Isso vai diminuir a figura do pastor mais novo, daquele que é mais velho? Não, não vai diminuir. É só uma questão de características mesmo. Então, Paulo ele teve essas experiências, e com isso que nós falamos, nós vamos aprender aqui que essas experiências, elas são importantes na nossa formação ministerial também. As experiências, a primeira são espirituais, a segunda são dolorosas. Vamos lá, dolorosas. A terceira são educacionais e a quarta ministeriais. Então vamos lá. Experiências espirituais, experiências dolorosas, experiências educacionais e experiências ministeriais. Cada um com as suas próprias experiências. O Daniel não tem as experiências que eu tenho, e eu não tenho as experiências que o Daniel tem. Aí apesar da idade, né? O Ítalo não tem as experiências que eu não tenho as experiências que ele tem. Agora, tanto o Ítalo, quanto o Daniel, quanto eu, nós nos juntamos no corpo de Cristo, cada um com o seu próprio ministério, cada um com o seu próprio molde, com o seu próprio modelo, com seus dons, habilidades, origem, personalidade, tudo isso, para edificação do corpo de Cristo, que somos todos nós e todos aqueles que ainda virão. Até aqui tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala aí, Tom. Obrigado. Entre o caso dessa da eleição eletiva, né, para o ministério, porque tem pessoas que têm a disposição, e aí há esse choque. Eu sei que é muito melhor, concordo com você em gênero e grau, só que aí tem essa tensão de que às vezes o vocacionado acaba sendo negligente,
e tem a pessoa que tem a disposição de fazer mesmo não tendo as habilidades próprias para aquilo. E como que a gente, como igreja, vai lidar com isso? Olha só, eu já trabalhei numa igreja, e quando eu cheguei na igreja ela tinha um monte de ministério. Mas tinha alguns ministérios que não funcionavam, como a nossa igreja aqui tem ministério que não funciona, sim ou não? Tem ou não tem? A gente não vai citar, mas tem ministério que não funciona. Por que não funciona? Porque alguém foi eleito para aquele ministério, mas não tem o molde para aquele ministério. Então é melhor ficar sem aquele ministério, até que Deus levante alguém que tenha o molde para aquele ministério. E quanto à pessoa que não quer acatar aquilo que tem, ela tem consciência, porque quando você diz ele é vocacionado a partir da visão de quem? Da igreja ou dele próprio? Porque às vezes a igreja vê um potencial nele, mas ele não enxerga isso. Aí ele vai ter que acertar conta com Deus. Então, o que acontece? É melhor na igreja você não ter um ministério funcionando. É a questão da mão, lembra da mão? Eu prefiro escrever certinho com uma mão do que deixar uma mão escrevendo todo errado, porque eu vou ter prejuízo. Vou te dar um exemplo. O exemplo mais clássico que eu gosto de usar é o da escola bíblica dominical. Igrejas maiores, essa aqui também, mas igrejas maiores, chega no final do ano, faz a eleição para os professores. Alguns têm até boa vontade, né? Aqui não, graças a Deus, todos os que trabalham aqui, eles têm competência. Mas eu já vi igreja que os professores têm boa vontade e são eleitos e eles vão naquela vibe do seguinte: aquilo que te vier à mão, faça. Só que o cara não tem a mínima noção de didática, ele não sabe ensinar, ele não tem facilidade para se expressar, é uma pessoa preguiçosa para estudar uma lição. Ele chega, ele vai ensinar, às vezes uma coisa que ele nem leu, ele lê na hora, aí ele fica pá, amém? Pá, amém? Ele é um bom professor? Não, Para isso eu não preciso de professor, eu leio a lição, gravo e boto na caixa acústica e o pessoal fica ouvindo. Você entendeu? Então é melhor eu não ter esse professor do que tê-lo. Por quê? Porque eu vou queimar aquela lição. Às vezes uma lição preciosa, que tem muita coisa para tirar daquela lição, e o professor ele não tem o feeling, ele não tem a didática, ele não tem a dinâmica. Não é que tem que ser um pedagogo, não precisa ser um pedagogo, mas ele tem que ter, pelo menos estar enquadrado no molde que nós estamos falando. É melhor que eu não tenha aquela lição naquele momento do que tenha com uma pessoa errada. E daí eu aplico para todos os outros ministérios. Ministério de homem, ministério de mulher, ministério de jovens. Por que tem ministérios parados na igreja? Porque às vezes, e aí se você vai perguntar para o líder, ele fala: não, pastor, é porque ninguém quer. Mas a quem cabe provocar os liderados? Quando alguma coisa não acontece certa, a culpa é de quem? Do líder. Então, para que eu, por exemplo, aqui no meu papel de líder da igreja, não seja, de alguma forma, eu vou botar entre aspas só para você entender, acusado de ser o responsável por alguma coisa, eu prefiro ajustar a igreja nessa visão de molde, de modelo, nessa visão vocacional e não eletiva, para que a gente possa alcançar os melhores resultados de excelência. Entendeu, Ítalo? Ô pastor, eu aqui, Lia. Oi, mãe. Eu estava procurando pela voz, mas... Sim, eu gosto muito de participar, assim, na escola bíblica, assim, com os irmãos, né? Sempre interagir, né? Com os irmãos, os professores. Assim, da experiência, eu falar. Às vezes eu falo até demais. Mas, assim, um dia o pastor, vendo isso, um pastor da igreja me colocou para mim ser professora. Aí eu falei com ele, falou: pastor, não foi não. Por quê? Você participar ali de uma sala é uma coisa, agora você ir para frente sem o dom, sem a habilidade, é outra coisa. Muito bem, a irmã agiu certinho. Então eu falei com ele que não colocasse não, que eu não ia dar certo. Muito bem, a irmã agiu certo, mas muitas outras Marias aceitariam porque o pastor estava, porque a comissão de indicação indicou, porque o pastor convidou, ou porque aquilo que me veio à mão eu tenho que fazer. A irmã agiu certo. Vamos caminhar? Até aqui tudo bem?
Muito bem. Usando as habilidades. Vamos entrar na questão das habilidades, dons e talentos agora, para que a gente possa entender e desmistificar essa questão. Uma das desculpas mais comuns que a gente ouve na igreja é o seguinte: ah, pastor, eu não tenho nada a oferecer. Eu já ouvi isso. Eu não sei se você já falou isso ou já ouviu, mas eu já ouvi. Eu não tenho nada para oferecer, pastor. Mas essa é uma desculpa sem fundamento. Não existe base para essa situação. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 6, a gente lê: há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um. Ele dá a cada um habilidade para fazer o seu trabalho. Então, você não tem esse negócio que você não tem nada a oferecer. Só se Deus não tivesse juízo e tivesse deixado de dar para você aquilo que Ele diz que dá para todo mundo, que dá para cada um. Você acha que Deus está mentindo ou é você que está mentindo? Seja sincero, irmãos. O que acontece é que às vezes a pessoa não descobriu os seus talentos, não descobriu os seus dons, ou até outros descobrem os talentos e dons, mas não querem colocar a serviço do reino. Há um exemplo ali, o Marcelo trabalhando essa questão da nossa transmissão. Ele tem habilidade para isso, ele tem talento para isso, e ele está colocando à disposição do Senhor. Ele poderia simplesmente falar: não, eu não quero fazer isso não, pastor, dá outro jeito aí, porque eu só trabalho mesmo remunerado. Ele poderia falar isso também. É um direito dele? Claro que é. Ele gastou, ele investiu. Cada pecinha dessa aí que você está vendo aí foi um investimento dele. Mas ele colocou à disposição do Evangelho. E esse é o segredo para que nós sejamos uma igreja bem-sucedida. Que todos coloquem a sua habilidade a serviço no lugar certo. De repente, se eu pegar o Pedro e colocar ali, no lugar do Marcelo, ele pode até, por algum tempo, mas vai demorar até ele pegar todas as nuances e tal, porque ele falta a habilidade que o Marcelo tem. Aí ele precisaria ter o dom, e aí a gente vai ver a diferença, que a habilidade nasce com a gente, e o dom, ele vem depois, dado por Deus. A gente vai aprender isso daqui a pouquinho. Existem 5 mitos, que são mitos. O que é um mito? É uma mentira, sobre habilidades que a gente precisa aprender. O primeiro mito é dizer que as pessoas não nascem com habilidades, que todas elas precisam ser aprendidas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Há várias habilidades que são congênitas, ou que são desenvolvidas cedo na infância, mesmo antes da pessoa ter tempo para aprender. Você nunca ouviu alguém falar assim: parece que essa pessoa parece que tem talento, Olha que talentoso. Isso é uma habilidade, é um talento que a pessoa nasceu com ela. Então nós precisamos saber que as pessoas nascem sim com determinadas habilidades. Tem gente que é habilidoso e que tem talento para determinadas coisas que outros não têm. Segundo mito, as habilidades que devem ser aprendidas são ensinadas na escola. Tem gente que pensa que é isso. Só que, na verdade, uma grande parte das habilidades básicas não foram aprendidas na escola, mas em casa, na rua, ou em qualquer outro lugar. Tem gente que já chega na escola com talentos, com habilidades. Então não é a escola que vai ensinar. A escola ela vai dar conhecimento. E a gente tem que entender, inclusive aqui cabe uma ressalva. Eu não sei se os professores, os pedagogos aqui concordam comigo. Conhecimento e sabedoria são 2 coisas distintas, nós sabemos disso. O conhecimento eu adquiro na escola, a sabedoria não necessariamente.
Conhecimento. A escola, ela dá conhecimento. Ela agrega valor àquilo que nós já temos. Ou ela nos ensina novos princípios que vão nos fazer crescer. O terceiro mito: se você tem certas habilidades, você tem consciência delas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Isso também não é verdade. Nem sempre você tem conhecimento da habilidade ou do dom que você tem, porque você nunca praticou. Então você não sabe que tem a habilidade, o talento para determinada área. Você vai aprender na prática. Você vai descobrir na prática que você tem talento. Nunca aconteceu com você? De repente você nunca fez alguma coisa, alguém pediu para você fazer, depois que você fez, você parou e falou: caramba, não é que o negócio ficou bom? Você tinha um talento e não sabia. Isso pode acontecer. Quarto mito: as habilidades profissionais que eu tenho não podem ser usadas no ministério da igreja. Está certo ou errado? Está errado. Todas as habilidades profissionais que eu tenho podem ser aplicadas na igreja. De novo, aí eu dou o exemplo do Marcelo. Ali é uma habilidade profissional, que se torna uma habilidade praticada na igreja. E nós vamos ver no final de todo esse molde do servo, que cada habilidade que nós temos, ela pode e deve ser aplicada na igreja, porque ela tem uma finalidade. Uma finalidade daquele que nos deu. Quem nos deu os talentos? Quem nos deu as habilidades? Quem nos deu os dons? E Ele tem propósitos para isso. Nós aprendemos recentemente, né? Deus não faz nada sem propósito. E a quinta é que a maioria das pessoas possui apenas algumas poucas habilidades. Agora eu vou citar para você um estudo científico. Diz que a maioria das pessoas, um estudo científico, diz que a maioria das pessoas tem entre 500 e 700 habilidades. E não sabem. Isso é um estudo científico. Não sabe. Tem habilidades e muitas vezes não sabe. Por quê? Porque não buscaram nos seus arquivos pessoais. Não buscaram, não... Hoje, por exemplo, eu vi o Bruno cantando aqui. Eu fiquei até emocionado aquela hora que você estava cantando com as meninas aí. O Bruno tem um talento muito grande para música. Não só para tocar, como também para cantar. Pena que ele canta pouco na igreja, devia cantar mais, né? Aí depois que ele cantou a Samara, ele não quer cantar muita coisa não, né? Fala, Rai. E o pastor teve que colocar um CD. Aí quando eu entrei era o Bruno. Eu já tinha ouvido a voz dele, né? Mas assim, foi tão único e maravilhoso. Deus abençoe. Pois é, tem talento que tem que ser colocado à disposição de Deus. É o que ele está fazendo, né? Ele está substituindo o Naran e de uma forma muito boa, né? E está demonstrando. Então, quantos de nós temos talentos? Por exemplo, eu vi o segundo filho do Cláudio e da Silene cantando aqui. Como é o nome do segundo? O Gabriel. E eu vi o Gabriel cantando. Eu não sei se vocês perceberam, é um adolescentezinho, mas ele tem a voz firme. Perceberam isso? Bruno, você que é musicista, Samara, você cantou com ele, não tem a voz firme? É normal num adolescente daquela idade? Não é normal. O que é isso? É talento. Aliás, a família dele é talentosa para todo lado, né? Todo mundo. Só falta agora, Bruno, colocar o Cláudio para tocar. Ele toca, viu? Cláudio. Toca e canta também, viu? Precisa colocar uma hora dessa aí, antes do Naran chegar, para quando o Naran chegar, a gente já der o pacote para ele. Ó, esses aqui você já pode incluir tudo aí, né? Então é talento, irmão. Nós temos muitos. Efésios 4:8, no finalzinho de Efésios 4:8,
Está escrito que Deus deu aos homens talentos. Várias vezes a Bíblia fala sobre dons e talentos. Mas você já parou para pensar qual é a diferença entre dom e talento? Alguém já parou para pensar? Alguém tem essa dúvida, sinceramente? Queria saber mais sobre isso? Então vamos explicar qual é a diferença entre dom e talento. Porque existe uma confusão muito grande sobre esse assunto. E nós vamos falar sobre isso agora. E eu quero começar com uma premissa que nós não podemos perder de vista. Tanto o dom quanto o talento procedem de... Quando eu falo que talento é natural, eu não estou dizendo que ele foi gerado na nossa humanidade. Foi o próprio Deus que nos deu o talento, que é inato, natural. Mas tanto o dom como o talento, eles são de Deus. Agora eles têm diferença. Primeiro, o que é talento? É tudo aquilo que já nasce conosco. O talento, ele já nasce conosco. É uma capacidade inata que nós temos, esteja ela ativa ou não, mas nós temos capacidades natas que precisam ser desenvolvidos. Exemplo eu gosto de usar esse exemplo porque eu passei pela escola e a maioria dos que passaram pela escola provavelmente estudaram com pessoas, alunos, colegas, que tinham uma facilidade muito grande para desenhar. Alguém teve algum colega assim? Tinha uma facilidade grande para desenhar, desenhava bem, que era uma beleza, né? E aí a gente olhava e a gente ia tentar desenhar, ficava aqueles garranchos, aquelas coisas complicadas, e o menino, antes de entrar na aula de artes, eu não sei se no currículo hoje ainda tem artes, né? Na minha época tinha artes, então a pessoa aprendia, fazia aquelas letras góticas, né? No começo usava aquele caderno de caligrafia para poder aprender. Ainda tem, né? Tem criança que já nasce com a facilidade de desenhar. O que é isso, irmãos? Isso é talento, não é dom, é talento. Ela já nasce com aquilo, é talento. Um outro exemplo que eu vou dar é o da música. Nós vimos o terceiro filho do Gabriel, do Cláudio, o menorzinho. Levi. Aí eu cheguei aqui, desculpa, viu, Cláudio, que às vezes eu esqueço até o nome dos meus filhos. Eu cheguei aqui, Levi estava com as duas baquetas, andava para lá, andava para cá, na porta, quando ele me viu, ele foi lá: pastor, eu vou tocar hoje. Eu falei: legal. Quem estava aqui quinta-feira? Vocês viram a performance do menino? Vocês viram a performance do menino? Vocês acham que ele fez escola de música? Ele fez, Cláudio? Como é que ele aprendeu bateria? Você me falou na quinta-feira. Ele olhava e ficava nas suas panelas. Ixi. Você sabe o que é aquilo? É talento. Aquele menino vai longe, vai deixar o Daniel na mão, vai deixar o Bruno na mão de longe, ó. Vai deixar de longe. Você na idade dele já tocava daquele jeito, Bruno? Você tocava daquele jeito? Pois é. É talento. Nasceu com ele. Então nem todo mundo tem esse talento, mas muitos têm talento que nasceu consigo. Aí eu pergunto para você: o que você tem facilidade de realizar desde muito jovem? Para pensar nisso. O que é que você tem, desde quando você se conhece por gente, facilidade de realizar? Sem ser bagunça, viu, Daniel? Eu sei que vocês já estão conversando, é bagunça, eu sei que vocês realizam. Mas não é isso não. O que é que vocês têm? Quem? O Bruno. O Bruno também é talento. Nunca foi para a escola de música, né, Bruno? Mas pode ser um excelente professor. Pois é. Talento, irmãos. Talento. Pedro também pegou rapidinho, né, Pedro? Quando eu cheguei aqui há 2 anos, você estava começando na escola. Hoje já é o carinha do baixo. É o carinha do baixo. Não, carinha, o carão sou eu.
Ele é o carinha. Carinha do baixo. Algumas pessoas têm facilidade para desenhar, outras pessoas para escrever, outras pessoas têm facilidade para falar em público, outras para cantar, outras para tocar instrumentos musicais, outras para fazer contas. Algumas pessoas têm facilidade para aprender. Na sala de aula, os professores, vocês nunca viram um aluno que você fala uma vez, ele já aprendeu aquilo que se você botar na frente ele ensina a classe toda? Isso é talento, é habilidade, é nato. Nem todo mundo é assim, mas é nato. É nato. Outros para esporte. Tem gente que é pé chato para jogar bola. Já tem outros que têm facilidade. Família do mesmo já soube que todo mundo é boleiro. Nunca vi jogando bola, mas a cidade fala isso. Nós estamos planejando um jogo lá na PM, dos PMs contra a usina e a igreja. Já está uma disputa. Quem é que vai ficar com Samuel e quem é que vai ficar com o Rick? Já está uma disputa. Já tá uma disputa. E eu já falei, olha, a origem deles é que vai ficar com eles. Eles vão ficar todos na igreja, no time da igreja. Hã? Quem? França também joga bola? É de casa. Nasceu aqui. É daqui também, não é de lá não, vai jogar no nosso time. Hoje é. Não, antes também era. É a origem. O Rick é a origem daqui, então vai jogar aqui. Isso. Não. Por enquanto não, senão já ia ser uma outra briga agora, né? Com o Juan também, né? É? Eita. Você precisa descobrir qual é a sua facilidade, irmãos, para poder aplicar no reino de Deus. Mas pastor, você está falando de futebol, está falando em colocar futebol no reino de Deus, funciona? Funciona. Quando eu estava em Vitória, eu usava o esporte como ferramenta evangelística dentro dos presídios. Eu não jogo bola de jeito nenhum, mas eu tenho essa facilidade, eu tenho esse talento de articulação. Eu montava os times, fazia os cruzamentos ali de jogos, e eles ganhavam, a gente dava troféu. Aí eu parei o dia que eu fiz o seguinte: tinha penitenciária, a casa de detenção e a favela onde eu trabalhava. Eu fiz um campeonato na penitenciária, outro na detenção e outro na favela. E eu levei o pessoal da penitenciária para jogar da detenção para jogar na penitenciária, até aí tudo bem. Mas aí eu combinei com o pessoal da favela o seguinte: o time que ganhar aqui na favela eu levo para jogar lá na penitenciária. Só que o time que ganhou foi o time do tráfico. Foi sério, o time do tráfico. Era o dono do tráfico, o gerente do tráfico, os vapores. O dono do tráfico, ele fez um time. E aí ele ganhou. E ele queria ir na penitenciária. Eu falei, olha, Dezinho até morreu. A Raikkonen lembra dele. Eu falei, Dezinho, é o seguinte: eu posso levar porque eu prometi. Agora eu vou deixar claro, eu garanto a entrada de vocês. A entrada de vocês eu garanto. Agora a saída eu não posso garantir. Todos eles procurados pela polícia, né? Mas eu estou citando isso para você entender que mesmo o futebol fazia diferença. Dentro do presídio, na hora do futebol, futebol já é complicado, é um chutando a canela do outro, falando palavrão. Imagina no meio de ladrão. Mas a gente começava o jogo assim, olha, nós vamos fazer uma roda aqui, nós vamos orar. Eu li um texto bíblico, orava, e dentre as penalidades eu acrescentava algumas. Primeiro, xingou a primeira vez, 1 minuto sentado. Xingou para a segunda vez, 5 minutos sentado. Xingou a terceira vez, vai embora. Se chutar o camarada, vai embora. E aí eu fazia as regras. E não é que dava certo? Era muito bom. Porque era um talento que eu tinha, ou pelo menos de articulação, a facilidade que eu usei. Até hoje, foi essa semana passada, o secretário executivo lá do Espírito Santo me ligou.
querendo que eu dê aula de ministério prisional no seminário, à distância, né? E aí, conversando com ele, eu saí de Vitória, tem 12 anos que eu saí de Vitória. Aí eu falei, rapaz, aí foi um tempo bom com o presídio. Ele falou, até hoje você é muito conhecido em todas as unidades prisionais. Eram 35 presídios lá. Por quê? Por causa da facilidade que eu tinha. Nós precisamos entender que nós temos talentos e que eles precisam ser usados. O problema é que, na média, pessoas talentosas, elas acabam se acomodando pelo fato de ter muita facilidade. Então, ela não cresce, ela não desenvolve. Um talento pode ser desenvolvido? Sim ou não? Nós falamos do Levi, falamos do Bruno, na área da música. Eles podem desenvolver o talento que eles têm? De que maneira? Estudando, se preparando mais, ou pode continuar da forma que está. Vai abençoar? Vai. Mas eles podiam crescer mais. A maioria das pessoas que tem dons, que tem talentos, elas se acomodam. Não, já está num bom tamanho, não preciso mais do que isso. Quando eu cheguei aqui, quando o Marconi assumiu, a primeira coisa, o Naran, a primeira coisa que eu falei com ele é o seguinte: Naran, fique atento. Quando tiver curso de preparação, de upgrade na área de música, você me fala para a gente mandar os meninos e tal. Por quê? Porque eu acredito que quanto mais a gente desenvolve, é melhor. A gente vai crescer, vai oferecer mais. Esses grandes cantores que você vê por aí, a maioria deles surgiram nas igrejas, sabia disso? A maioria deles surgiram em igreja, cantando em igreja. Infelizmente, eles se desenvolveram e foram embora. Mas se a pessoa tiver consciência cristã, ela se desenvolve e continua na igreja. Vive para a glória de Deus. Se você quiser saber mais sobre isso, eu até reservei o Ítalo, que gosta de um livro, John Maxwell. Ele escreveu um livro chamado Talento Não é Tudo. É um livro interessante, você pode botar na sua fila de leitura, eu tenho ele aí, bota na sua fila de leitura, quando você for me devolvendo os que você tem lá, a gente vai passando os outros para você. É muito importante. Agora vamos falar sobre dons. Eu falei sobre... Talento é algo que nasce, já nasce com a pessoa. E dom? Nasce com a gente também? Tem muita gente que se equivoca aí. Tem gente que fala, não, eu já nasci com esse dom. Não, você nasceu com talento. Dom é diferente. Dom é tudo aquilo que você recebe, recebeu ou receberá, que aprende ou desenvolve depois do seu nascimento. Isso é dom. Deus deu os dons aos homens. Por exemplo, você nasce sem saber tocar violino, você não tem nenhuma facilidade com o violino, mas aí você entendeu que violino seria algo apropriado para você, você busca em Deus e Deus te dá o dom, e você aprende a tocar violino. Mas pastor, não estou entendendo, é isso que é dom? Também, porque a gente vai ver que existem dons e talentos. Por exemplo, existem algumas diferenças. Por exemplo, os talentos, eles são nas categorias física e mental. Os dons são na categoria física, mental e espiritual. Aí está a diferença, né? Quando você adquire um dom, depois do seu nascimento, é porque você recebeu uma capacidade dada por Deus depois. É diferente daquele que já nasce. Tem um que já nasce, que tem a facilidade. Não quer dizer que o bebê nasceu e de repente ele já está tocando. Ontem eu estava vendo um documentário, curiosidade, eu fui ver. Criança com 2 meses começa a falar. Eu fiquei curioso. Aí eu fui ver, mas ali é a mãe que estava exagerando um pouquinho. Aí ele fala, ele fica assim, ó, pá, está falando papai, mamãe, já está falando mamãe. Não, não é isso. Uma criança que com 2 meses consegue falar, seria alguma coisa de que uma criança com 2 meses consegue falar. Como são superdotados, né? Os meninos que têm
uma condição cognitiva maior do que a maioria de nós. Tem menino, às vezes você vê a notícia, garoto de 12 anos passou no vestibular de medicina. Você nunca viu isso? Eu já vi. Isso é o quê? Talento. É talento. É diferente de dom. Se você nasce, por exemplo, a questão do dom, como é que eu vou entender isso que eu recebo depois? Vamos ver algumas coisas que eu preciso que eu não nasço com ela. Fala para mim alguma coisa que eu preciso, mas que eu não consigo nascer com aquilo. Salvação, por exemplo. Alguém nasce salvo? Quem nasceu salvo aqui, diga amém. Ninguém. Então a salvação é um dom de Deus. Deus nos deu a salvação. É um dom de Deus. Isso é um dom espiritual que vem de Deus. Todos nós nascemos sem salvação. Não existe habilidade humana, não existe forma do ser humano, a partir de si mesmo, das suas competências naturais, nascer salvo. Ele precisa de um dom da parte de Deus para ser salvo. Isso é um dom espiritual, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aí você começa a ver essa sacada, que os talentos são divididos em 2 esferas, enquanto os dons são divididos em 3. Romanos, olha o que diz a palavra em Romanos 5,17. Muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Alguém nasce justo? Sim ou não? Alguém nasceu justo aqui? O que é a justiça então? É um dom. Nós somos justificados por Deus. Ele nos dá o dom da justiça. E nós sabemos disso porque ninguém nasceu justo, ninguém nasce justo. Não tem como eu dizer, não, eu já nasci justo. Eu só não tive habilidade para desenvolver. Não, não existe isso. Eu estou falando justiça genuína, porque vai ter muita gente que vai querer questionar o não crente, né? Porque Deus dá dom para não crentes? Claro que dá, irmãos. Tem gente que acha que só crente recebe dons. Dons espirituais, alguns dons espirituais, só crente. Mas Deus dá dom a todos os homens. Ele faz isso pela graça, e se é pela graça, não depende de nós. E aqui existe um esclarecimento muito importante que deve ser feito para ajudar a diferenciar a questão do dom e talento. O que uma pessoa faz por talento, outras podem fazer por dom. Por exemplo, Levi, ele nasceu com talento, mas de repente a Vitória, que talvez não tenha nascido com esse talento, ela pode fazer a mesma coisa através do dom. Deus dá o dom para ela. Ela não nasceu com aquilo, mas Deus dá o dom e ela pode fazer. Então, muitas coisas que nós fazemos por talento, nós também podemos fazer por dons. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Isso é importante. Certos dons são gerados e eles funcionam unicamente a partir de uma esfera espiritual, mesmo sendo manifestos na esfera material. Então, nem todos os dons, eles podem ser exercidos através de talentos. Deu para entender isso? Uma pessoa que tem um talento, ela pode receber o dom daquilo que ela faz com o talento, mas nem todos os dons podem ser manifestados através de talentos. Dom é dom, talento é talento. Qual dos dois que procede de Deus mesmo? Os dois. Mas um é inato do ser humano e o outro Deus dá segundo a sua boa vontade, a justiça, a fé, o amor, sabedoria, vida eterna e tantos outros. Estes são dons, né, que são importantes. Todos os dons
eles procedem dos céus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. O dom perfeito é aquele dom espiritual, aquele dom que vem sobre nós para poder nos preencher numa lacuna espiritual, segundo a vontade de Deus. Um exemplo fácil da gente ver isso: alguém pode saber cantar porque já nasceu com essa habilidade. Outro pode frequentar um curso de canto e ter aulas específicas, se dedicar e aprender. Nesse caso, o primeiro sabe cantar por causa do seu talento, ele já nasceu com aquela habilidade. E o segundo aprendeu a cantar porque recebeu o dom para aquela finalidade. Ele não nasceu com aquilo, mas ele recebeu o dom. E por que Deus deu o dom para aquele e não deu para esse? Hein? Ele dá que ele quer, muito mesmo, com a finalidade de ficar igreja. Não tem gente que fala assim: eu queria tanto ter o dom desse irmão. Você já ouviu alguém falar isso? Já, mas não adianta, o dom daquele irmão é o dom daquele irmão. O dom que Deus tem para você é outro dom. E nós temos que aprender isso, irmãos. Enquanto nós não aprendermos isso na igreja, porque um problema aqui na igreja, muitas vezes, a maioria das pessoas querem dons que os destaquem. Eu queria muito ter o dom da música. Eu queria ter o dom da pregação. Destaca, que eu digo, é assim: coloque em evidência. Não é que é maior do que ninguém, não. Só coloque em evidência. Mas existem dons, por exemplo, o dom da oração, né? Tem gente que é boa para orar, que consegue orar. Grandes homens de Deus no passado oravam 3, 4, 5, 6 horas por dia. Mas a maioria da igreja não consegue orar 5 minutos. Estou mentindo? Fala, meu irmão. Espera aí, deixa eu chegar o microfone aí. Pastor, o dom é conhecimento, né? A partir do momento que você conhece uma coisa, você nunca aproximou daquilo, né? Você não tem conhecimento daquela coisa que você quer. O dia que você aproximou, aí seu dom falou: isso aqui que eu quero para mim. E aí, né? Aí veio o talento também, fazer parte. A pessoa vai perceber. O que o irmão está falando é que a pessoa vai perceber aquilo que tem. Sim. E aí ela vai lapidar aquilo, né? Aprender. E aí que o dom, cada dia uma pessoa vai só crescer naquilo ali. Né? Resumindo o que o irmão disse, e ele tem razão, tem gente que só vai descobrir suas habilidades e dons quando entrar. Né? Como é que você vai saber se a água está fria ou quente na praia? Para mim não faz diferença, pode estar frio ou quente, eu caio dentro. Mas você só vai saber se está frio ou quente quando você entrar. Como é que você vai saber que você tem dom ou habilidade se você não entrar no contexto da coisa? Muito bem, ditas essas coisas, como descobrir os nossos dons? O que a Bíblia fala sobre dom, entre outras coisas? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade dos dons que o Espírito Santo dá. Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber a respeito do dom, para que nós possamos, dentro desse conhecimento, usar os nossos dons, as nossas habilidades, juntamente com o nosso modelo de ser, com as nossas origens, né? Com todas as coisas que nós, com as nossas emoções. Então nós vamos utilizá-los para quê? Para a glória do nome do Senhor, para o crescimento da igreja, crescimento do reino de Deus na terra. É uma habilidade especial que é dada pelo Espírito Santo a cada crente. Importante nós sabermos que todo crente tem pelo menos um dom, no mínimo um dom. Todo crente tem dons de Deus. Qual é o dom que eu posso garantir que todo mundo tem aqui? Salvação é um. Então, já existe um dom na nossa vida de cara. Você já entra, é como se você já entrasse no processo com um bônus na mão. Você já tem um dom, salvação.
E aí os outros vão sendo ministrados na medida que Deus quiser utilizar a sua vida no reino de Deus, no reino dele. Vários dons. Então, algumas verdades que nós precisamos saber. Primeiro, todas as pessoas, independente de serem crentes, podem ter dom? Nós já definimos que sim. Porém, tem um parênteses aí. Dons espirituais, somente os crentes têm. Preste atenção nisso, isso é importante. 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito Santo porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós já falamos sobre isso. Qual é a diferença do homem natural e do homem espiritual? O homem natural é aquele homem que nasceu, como qualquer outro, é uma criatura de Deus, e o homem espiritual é aquele que nasceu de novo. A diferença é essa. Dons espirituais, só o homem espiritual pode ter. Só ele tem. Um exemplo que eu gosto de usar e que é muito clássico. Quem veio da igreja católica aqui? Quem lia a Bíblia na igreja católica? Muito bem. Em algum momento, vocês, depois de convertido, leram a Bíblia em algum texto que vocês já tinham lido e pensaram assim, caramba, eu já tinha lido isso, mas eu nunca tinha percebido isso dentro desse texto. Já aconteceu? Já aconteceu com você também? Você sabe o que é isso? É porque o dom do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo sobre a nossa vida, ele abre o nosso entendimento. Ah, pastor, você está dizendo que eles não têm o Espírito Santo? Não, não estou dizendo isso. Não cabe a mim tal julgamento. Eu não julgo nem o pessoal do Vodou na África, eu vou julgar os cristãos que são, os católicos que são cristãos, eu não julgo. Mas existe uma diferença quando você se submete ao Espírito Santo e recebe o dom do Espírito na sua vida. Receber o dom do Espírito Santo não é sair por aí estribuchando, falando em língua, virando cambalhota. Tem aquele negócio do manto agora, né, que fica rodando, parecendo macumba. E eu não consigo entender essas coisas. Eu não quero falar da religião dos outros, não. Mas eu vim de uma religião afro. Então, quando você olha algumas cenas dessa turma do manto, é igualzinho aquelas religiões afros, de onde eu vim. Até a roupa, hoje, eles usam igual. Os instrumentos, guitarra, já não tem mais valor, não. O negócio agora é na tabaco só, né? Então, a gente fica impressionado com esse tipo de coisa. Então, não é isso que é dom espiritual, a pessoa ficar falando em línguas, não é isso, não. Dom espiritual é outra coisa. É a facilidade que você tem para entender as coisas do Espírito. Principalmente isso. É um deles, né? Existem outros. Facilidade de você entender, discernir a palavra de Deus, o dom do discernimento. Você ouvir e entender o que você está ouvindo. Outra verdade é que todo crente possui pelo menos um dom, eu já falei isso. 1 Coríntios 7,7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra maneira. Então aí a gente vê que todo mundo tem no mínimo um dom e que alguns dons são diferentes dos outros. Paulo está falando assim, eu queria que todos vocês fossem como eu, mas cada qual, né? Porque Deus ele construiu dessa forma. Terceira coisa, ninguém recebe todos os dons. 1 Coríntios 12, 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois operadores de milagre, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de língua. Ninguém tem todos esses dons. E a gente vai ver isso quando a gente vê na sequência, em 1 Coríntios 12, 29 e 30. Eu vou perguntar e vocês vão me responder. Porventura são todos apóstolos, sim ou não? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? 30.
Tem todos o dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam a todos? Isso aqui já desmistifica uma coisa interessante, que é aquela questão do batismo com o Espírito Santo dentro da perspectiva pentecostal. Qual é a evidência dentro do pentecostalismo de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Falar em línguas. Mas o que é que o texto diz aqui? Que nem todos falam. Mas somos todos batizados no mesmo Espírito. Todos. Então a gente precisa entender isso. Outra coisa que nós vemos é que ninguém recebe um dom espiritual ou um dom de Deus por merecimento. Ninguém. Efésios 4:7, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Deus. Dom, você pode pensar em dom como sendo um presente de Deus. Então um presente é algo que a pessoa dá espontaneamente. Não é por merecimento. Eu vou dar um dom especial para a Ana porque ela merece. Não. Se Deus der um dom especial para a Ana, é porque Deus quer usar a Ana naquela área. Não é por merecimento, porque tanto a Ana como todos os demais aqui somos todos pecadores. E não deixamos de ser pecadores depois de Cristo na nossa vida. Você que está nos assistindo aí, você é pecador também. Todo mundo é pecador. Uma outra coisa. Os dons que nos são dados são permanentes. Você não perde o dom. Aí a gente entra naquela discussão, salvação. Você perde a salvação? Não, é um dom de Deus. Romanos 11:29. Salvação é dom de Deus ou não? Salvação é dom de Deus? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus? Olha o que está escrito lá em Romanos 11:29. Vamos ler juntos? Arrependimento da parte de Deus. Aqui, nessa tradução que eu tenho, está escrito assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Não dá para revogar. Não dá para revogar. A pessoa pode até enterrar, mas um dia vai ter que prestar conta a Deus. Outra coisa, precisamos desenvolver os dons que Deus nos dá. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Nós precisamos desenvolver o dom que Deus nos dá, porque é pecado desperdiçar os dons. Sabia disso? Quem sabia disso? É pecado. Olha o que diz 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos se considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Infidelidade é pecado? Sim ou não? Então, se eu não sou fiel na ministração dos dons e talentos que eu recebi, eu estou pecando? Claro que estou, meu irmão. Eu não posso fazer isso. E a 10ª questão: quando eu exerço os meus dons e talentos dentro da causa do Senhor, eu estou glorificando a Deus e crescendo espiritualmente. João 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Nós glorificamos a Deus. Quem quer glorificar a Deus aqui, diga amém. Tem gente que acha que dar glória a Deus é sair gritando glória a Deus e aleluia. Glorificar a Deus é viver a vontade de Deus, é servir a Deus com intensidade. E para terminar, nós vamos aqui nos propósitos dos dons e algumas precauções que nós precisamos ter. Primeira coisa a respeito dos propósitos é que você precisa entender que o dom ele não foi feito para o seu próprio benefício.
mas para benefício de outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros, porque os dons são dados para a edificação da igreja. E aí você vê lá em Coríntios, quando Paulo está chamando a atenção do pessoal por causa do dom de línguas, que ele fala assim, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ele está mostrando exatamente isso, tem alguma coisa desconectada aí. Você tem que estar glorificando a Deus e edificando a igreja do Senhor. 1 Coríntios 12, 7, pois para o bem de todos Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo, para o bem de todos, para todo mundo. E o último, os dons são para produzir maturidade e espiritualidade na nossa igreja, o que vai trazer estabilidade para nós. Efésios 4, versículos 11, 13 e 14. Foi Ele quem deu dons às pessoas, a fim de construir o corpo de Cristo. Deste modo, todos nós chegaremos à unidade da fé, e assim seremos pessoas maduras. Então não seremos mais como crianças, arrastadas como ondas e empurradas para qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Infelizmente, tem muita gente que não quer crescer na igreja. Prefere ficar naquela média. A síndrome de Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Pessoas que não querem aprender mais, e nós precisamos entender que os dons e talentos, eles servem para a edificação da igreja, a fim de produzir maturidade e estabilidade para nós. Quanto mais maduros nós formos, e nós corremos um risco, irmãos, corremos um risco de não crescer tanto. Vocês já perceberam que as igrejas batistas, elas não crescem tantos como essas, worship que chama, né? Essas igrejas, worship mesmo que chama, e essas igrejas neopentecostais, porque aqui não é um supermercado onde a pessoa vem buscar o que ela precisa. Aqui ela vem se doar, e nem todo mundo está disponível para doação. E fechando aqui, não confunda dons com talentos espirituais, não confunda dons com frutos do Espírito. Frutos mostram maturidade, dons mostram seu ministério. Não confunda dons com funções cristãs ou eclesiásticas. Seja consciente da tendência da projeção do dom. Nunca ache que o seu dom o faz superior a outros. Eu tenho, de repente, o dom da palavra, mas eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Não sou melhor do que ninguém. Eu sou comedor de feijão como qualquer um aqui. Eu sempre digo isso e faço questão de dizer. E por último, perceba que usar os dons sem amar não vale nada. 1 Coríntios 12, de 1 a 3. Eu poderia falar todas as línguas que se falam na terra e até no céu. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter o dom do conhecimento e ter toda a fé necessária para tirar montanhas dos seus lugares, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Isso nada me adiantará. Nada. O amor acima de tudo. E é isso que nós temos para hoje.